No ar. Boa noite, boa tarde a quem nos acompanha. O projeto República e Democracia segue nesta semana com olhar feminino. Recebemos hoje Marina Silva, liderança reconhecida no Brasil e no mundo, com mais de 3 décadas de vida pública em defesa da vida, da proteção da Amazônia, da valorização dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Um reconhecimento construído na atuação em movimentos sociais e sindicais, em mandatos de vereadora, deputada estadual, senadora e ministra do Meio Ambiente entre janeiro de 2003 e maio de 2008. No final de 2007, o jornal britânico The Guardian incluiu a então ministra entre as 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta. Para ter uma dimensão da surpreendente trajetória de Marina, entre o período do Mobral, no qual aprendeu a ler e escrever, até a graduação em licenciatura em História, pela Universidade Federal do Acre, transcorreram apenas 10 anos. Sua formação foi complementada posteriormente com as pós-graduações em Teoria Psicanalítica, pela Universidade de Brasília, e em Psicopedagogia, pela Universidade Católica de Brasília. E é essa mulher que a tantas representa que agradecemos a presença hoje. Muito obrigada, Marina. Obrigada. Os mediadores desta noite são Tarso Genro, ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE e articulador deste projeto. E recebemos ainda também, com muita honra, outra mulher importante, Maristela Bernardo, jornalista, doutora em Sociologia, consultora em Desenvolvimento Ambiental Sustentável. Eu sou a jornalista e pesquisadora Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. Teremos 1 hora de conversa, na média fazemos blocos de 10 minutos de respostas. A participação de quem nos assiste é sempre muito bem-vinda, mas privilegiamos a escuta dos nossos entrevistados e, na medida do possível, incorporamos questões que surjam aí da nossa audiência. No site do INPE, novosparadigmas.com.br, estão disponíveis as entrevistas já feitas. Já conversamos com Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, Benedita da Silva, Luiz Mercadante, Carlos Siqueira, Celso Amorim e Manuela Dávila. Na próxima segunda-feira teremos Fernando Haddad. Eu gostaria de lembrar ainda que, ao final de todas as entrevistas, produziremos um documento com as falas, as sínteses, ideias orientadas a partir das premissas da Carta de 88, para conjuntamente pensar no futuro da República e da nossa democracia. Agradeço novamente a presença de todos. Lembro que os nossos parceiros de transmissão são a TVT e a Rádio Brasil Atual, que transmitem sempre às terças-feiras, às 10h30 da noite. Também temos a parceria do UOL, da TVE Bahia, da Rede Soberania e do Jornal Brasil de Fato, além de várias outras páginas de parlamentares e lideranças que nos auxiliam aqui nessa nossa empreitada. Então, eu saúdo novamente as mulheres aqui que nos acompanham. Hoje somos maioria, não por acaso, encerrando a Semana da Mulher. Eu passo já a palavra para o Tarso, mas eu gostaria de colocar hoje, né, como exceção, uma primeira questão para a nossa senadora Marina. Uma das suas grandes conquistas, Marina, foi o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que contou com um esforço integrado de pelo menos 14 ministérios, né? Graças a esse projeto, o ritmo de desmatamento da Amazônia caiu aí 57% em apenas 3 anos. A apreensão de madeira somou 1 milhão de metros cúbicos. Então, agora que assistimos perplexos passar a boiada, enquanto não damos conta de contar os mortos pela pandemia, qual é a situação, inclusive internacional, para repor a pauta ambiental e tentar barrar sucessivas destruições? Eu começo com essa questão e passo então para o Tarso. Novamente, muito obrigada. Tarso, abre o microfone. Querida Maristela, obrigado pela tua presença aqui conosco. Sandra Bittencourt, nossa companheira de jornada nesse projeto República e Democracia. Minha grande companheira, modelar política brasileira, quadro respeitado internacionalmente, Marina Silva, a quem eu dedico uma amizade antiga e indestrutível, historicamente confirmada ao longo desse período. Querida Marina, bem comum da humanidade, comuns da humanidade.
essa questão não é estranha a toda a tua história. Assim como a pergunta que a Sandra faz também não é estranha a tua experiência internacional. A metodologia que nós estamos aplicando nessa sequência de entrevistas é buscar com os nossos entrevistadores quais aqueles pontos fundamentais que eles supõem que sejam necessários e preliminares para serem colocados numa mesa política de unidade da oposição contra o fascismo, pela afirmação da democracia e da república, e para restaurar um projeto democrático de desenvolvimento do país, onde a questão ambiental, a questão ecológica e as questões relacionadas ao relacionamento profundo desse projeto com a naturalidade estejam no centro. Não há democracia sem projeto de repartição de renda, não há democracia sem projeto conectado com as grandes questões de sobrevivência da humanidade. E os bens comuns da humanidade indicam dois caminhos que são conectados: a questão da solidariedade e a questão do respeito à natureza. Como é que tu vês nesse projeto democrático que nós devemos desenvolver a partir de agora, os pontos comuns possíveis de serem unificados neste campo que nós pertencemos? Bem, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com você, Sandra. Muito obrigada pelas palavras tão carinhosas e acolhedoras. Parabéns pela iniciativa de vocês de promover essa mesa de debates, esse processo tão rico. É uma alegria também estar aqui com essa querida amiga Maristela Bernardes, que eu a conheci como consultora do Senado, mas depois, quando a Maristela se aposentou, ela foi me ajudar, tanto no período no Senado quanto no Ministério do Meio Ambiente, mas é uma pessoa muito preocupada com a melhoria da qualidade da política e uma pessoa muito comprometida com a agenda do desenvolvimento sustentável. Estou muito feliz de ter aqui você, Maristela, e também você, Tasso, né? Quando a Sandra falava do alcance dos resultados do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, eu tinha aqui já em mente, entre os 13 ministérios, o Ministério da Justiça, em que tanto você quanto o Márcio Tomás Basto foram fundamentais com as ações da Polícia Federal. Foram 25 grandes operações da Polícia Federal que nos logrou resultado de desmontar quadrilhas que a gente jamais imaginava existissem no grau de periculosidade ambiental, social e da prática do crime. Então, quando você falou dessa jornada, de fato é uma jornada que nós temos de respeito, ainda que em alguns momentos em posições políticas diferentes, e eu acho que é isso que é importante na política, não é? De que a gente seja capaz dessa coexistência política, sem que isso signifique qualquer tipo de alinhamento a priori, mas também, né, de descartar as relações para produzir, né, esses consensos possíveis, como você acabou de dizer, né, e da nossa amizade desde da juventude, né, quando o Chico Mendes ainda era vivo, em que a gente caminhou junto durante muito tempo, ali, inclusive no apoio ao trabalho que era feito em defesa dos seringueiros. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, num momento que é crucial para a história da humanidade, a história do meu país, do nosso país, e eu começaria colocando, né, essa questão que você colocou, depois transitando para o que a Sandra levantou, não é? Eu acho que quando a gente pensa qualquer coisa de unidade do campo progressista, para que a gente possa combater aquilo que hoje se constitui como um risco, não é, ao que é um país dentro do contexto da quadratura do que é uma democracia ocidental, que é a defesa dos direitos humanos, o combate às desigualdades sociais, a busca por um modelo sustentável de desenvolvimento
e, ao mesmo tempo, a defesa intransigente da democracia, o cuidado para com o enfrentamento de uma das piores tragédias que a humanidade está enfrentando nesse século e em comparação até com momentos anteriores da história, que é essa pandemia. Então, acho que tem uma agenda de responsabilidade e, a partir dela, se pensa o que seria a unidade. Acho que, em primeiro lugar, é sair desse polo de diluição das diferenças, e hegemonização, homogeneização dos sonhos. A sociedade é plural, a sociedade é diversa, e é bom que seja assim. Não há possibilidade de existir troca na mesmice. O que existe na mesmice, na repetição, seja do discurso, da prática política, da adesão à crítica, do que quer que seja, qualquer que seja o projeto, é a estagnação. Então, a primeira coisa é esse reconhecimento da diversidade política, social, cultural, mas no terreno da política é ter essa compreensão do respeito, à diferença. A outra coisa é quando você diz, nós estamos combatendo esse projeto nefasto que está em curso no nosso país, em que, eu sempre digo, nós temos crime de lesa pátria e crime de lesa humanidade combinados no Brasil. De lesa pátria, quando se trata da destruição do imenso patrimônio natural brasileiro, de lesa humanidade, quando nós estamos vendo o Brasil se tornar o refúgio do coronavírus, pelas ações ineficientes desse governo. O mundo inteiro trabalha para debelar o vírus, e o Bolsonaro ele faz de tudo para promover que o Brasil se constitua no refúgio do vírus e ficar isolado do mundo inteiro. E o crime também de lesa humanidade é quando destrói os nossos ativos ambientais, promovendo uma das maiores destruições que já se viu em relação às políticas ambientais e tudo aquilo que acontece. Então, nesse caso, eu acho que pensar qualquer projeto de discussão, de debate em relação à unidade, tem que considerar também um olhar para dentro de nós. Olhando para o outro, há que se olhar para si. E se você não tem governabilidade sobre aquilo que o outro vai fazer em relação a ele, a gente pode ter, no campo progressista, em relação a nós. E o primeiro passo, no meu entendimento, é ter um olhar crítico para a contribuição do campo progressista no Brasil, de esquerda, de centro-esquerda, e os progressistas de um modo geral, para aquilo que foi a contribuição após o processo de reconstituição da nossa democracia. Acho que o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PSDB, foram os dois partidos, após a reconquista da democracia, que ficaram o maior período de tempo no poder, conseguiram dar contribuições que eu, historicamente, as reconheço, quando fui candidata em 2010, como relevantes e importantes, porque eu acho que política não deve ser feita de forma fulanizada, ou partidarizada. Aquilo que é bom se constitui em patrimônio, em legado da sociedade. Aquilo que é errado se corrige e se pune quando tem que ser punido, e o que ainda não foi feito, a gente começa a fazer. Foi com esse espírito que eu participei de 3 campanhas, e sempre reconhecendo que o PSDB deu uma contribuição em relação à questão da estabilidade econômica, por mais que se possa ter visão crítica, O PMDB deu uma contribuição importante lá atrás, como grande guarda-chuva e refúgio da democracia, e o Partido dos Trabalhadores deu uma contribuição em relação à questão do combate às desigualdades sociais com respostas efetivas. Infelizmente, temos alguns problemas que precisam ser reconhecidos. Acho que no decorrer do caminho, foram se perdendo numa lógica da disputa do poder pelo poder, e o resultado é que se foi criando uma grande decepção na sociedade brasileira, e esses problemas precisam ser reconhecidos, porque de 2014 para cá, as pessoas passaram a votar não porque elas tinham um sonho, porque elas queriam
construir alguma coisa, mas porque queriam desconstruir alguém. Então, quando eu penso em qualquer discussão em relação a como é que a gente se coloca no cenário para pensar projeto de país e não projeto de poder, ainda que o poder seja importante, é olhar, né, para o adversário, mas olhar também para dentro de nós, porque é a única forma de ter uma reconexão com a sociedade para que a gente faça uma interdição nesse ciclo perverso em que as pessoas vão para as urnas, não porque querem construir, mas porque querem destruir um dos polos, né? O Brasil é um país que não é o lugar dos problemas, deveria ser o lugar da solução. Na pandemia, nós deveríamos estar liderando pelo exemplo. Temos o maior sistema público de saúde do mundo, temos a maior experiência em campanha de vacinação, somos um país criativo. No entanto, nós estamos tendo pior desempenho à frente da pandemia. Na questão ambiental, nós somos o país que é o lugar de ser, ao mesmo tempo, uma potência agrícola, econômica, cultural, social, mais uma potência ambiental, sem a destruição dos seus grandes ativos ambientais. E em relação à defesa da democracia e das instituições democráticas, nós somos o país que era para ter aprendido, né, pelas dores da ditadura, a entender que na democracia é legítima a alternância de poder e que ninguém tem o direito de entrar no poder decretando a quantidade de anos que quer ficar, porque quem decide isso é o povo. Então, com esse pensamento, né, de que a gente olha para nós, os pontos de contato de uma agenda deveria ser como é que a gente enfrenta o problema da desigualdade social, cria um novo ciclo de prosperidade, o respeito à diversidade, a busca de um modelo sustentável de desenvolvimento que seja capaz de se reconectar com o que está acontecendo no mundo. As potências caminham para que suas economias sejam recuperadas com base na agenda colocada pelo Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para enfrentar o problema das mudanças climáticas, a disrupção tecnológica, que traz vantagens fantásticas, mas, ao mesmo tempo, desafios enormes, e que coloca a questão da educação como um desafio enorme para todos nós, principalmente as economias emergentes, e a questão, não é, da saúde pública, que é o espaço da cooperação do mundo. Meio ambiente e saúde pública, hoje é o lugar onde todos deveríamos convergir. Então, acho que essa é uma agenda que, se devidamente compreendida, e aí eu termino dizendo o seguinte: historicamente, tanto a direita quanto a esquerda, majoritariamente, tiveram uma visão, principalmente na América Latina, desenvolvimentista. Chegou o tempo em que, independente de ser de esquerda ou de direita, né, qualquer pessoa que tenha uma mínima visão do que está acontecendo no mundo tem que entender que meio ambiente não é uma agenda só de quem é de esquerda, de direita ou de centro. É uma agenda da humanidade, da civilização, porque sem vida não há sequer como ter espectro ideológico, e é isso que está colocado em jogo hoje no mundo. Muito bem, eu convido a Maristela. Obrigada, Maristela, então, a fazer também uma questão. A gente tem muitos comentários aqui, muito positivos, vibrando com a escuta da Marina aqui. Obrigada, Tacho, Sandra, Marina, pelo convite para estar aqui. É um privilégio participar de uma conversa dessa, nesse momento que nós estamos vivendo no país. Bem, eu queria te colocar, Marina, algumas considerações do ponto de vista de algo que você falou, da nossa democracia. Quando nós saímos do regime militar, nossa democracia estava em construção. Ela tem enormes fragilidades até hoje. Só que, nesse momento, é um momento dramático, em que a democracia é atacada a partir do próprio coração do Estado. E isso misturado com uma situação candente, de muito sofrimento, que é a pandemia. Então, eu não preciso descrever o nosso cenário, porque todos estão absolutamente cientes disso, e isso é um dos motivos desses esforços de conversar e tentar criar convergências para sair disso, né?
Então, Marina, eu acho o seguinte, as lideranças políticas responsáveis, que têm o juízo e a grandeza de querer sair juntos para procurar uma solução, tem uma pergunta que orienta esse debate e outros que estão sendo feitos atualmente, que é o seguinte: o que fazer? O problema está aí, o problema é monstruoso, vamos dizer assim, né? Mas o que fazer? E aí eu quero que você faça alguns comentários sobre a questão da cultura democrática e republicana, que hoje está bastante abalada, da concepção de governabilidade que vem ao longo do tempo muito centrada no território do poder político, institucional e econômico, e ela pouco se amarra na cidadania. Nós temos um buraco aí entre a cidadania política, entre a cidadania e a ideia do Estado, da governança, junto com a governabilidade. Agora, me parece que o que se coloca para uma aliança entre lideranças políticas é como é que essa aliança vai chegar à cidadania, como é que ela vai se conectar. Qual é o caminho para conseguir realmente criar uma força política sólida, densa, para levar adiante esta agenda? É isso, Maria. Bem, acho que a tua pergunta é muito importante, porque quando ela coloca a questão da democracia, ela coloca no centro do debate também a questão da política, não é? Porque eu acho que a democracia hoje, ela sofre, não só no Brasil, mas no mundo, não é? Aquilo que eu chamo de uma espécie de perda de potência, né? E essa perda de potência tem a ver com a incapacidade dos operadores da política, e quando eu digo operadores, não são apenas as pessoas, partidos políticos, né? Instituições democráticas, todo esse aparato que leva ao funcionamento do Estado, que deveria ser a serviço da sociedade e não a serviço do sistema, né? De autorreprodução do sistema. A democracia, ela não consegue transbordar para a grande demanda de participação que a sociedade tem no século XXI, com meios que lhes possibilitam, os que têm, e é uma grande quantidade no mundo, não é? Ficar conectados e demandando não ser apenas espectadores da política, mas cumprirem com o seu papel de sujeito político nos processos de decisão, não apenas para legitimar aquilo que os políticos estão dizendo, a partir daquilo que eu chamo de ativismo autoral, uma nova forma de ativismo. As pessoas não querem ser espectadores, elas querem ser protagonistas. E eu tenho insistido que, para isso, é preciso democratizar a democracia. E se a gente vem para a realidade, né, de como fazer isso no contexto, né, desse descolamento com a cidadania, né, e com a ação do sujeito político, do cidadão, eu diria que os partidos políticos têm uma responsabilidade. A responsabilidade de se atualizarem diante do contexto que está posto. Não é? Eu faço parte de uma geração, nós todos aqui, imagino, não é? Que nós somos do velho ativismo dirigido pelo partido, dirigido pelo sindicato, dirigido pela comunidade de base, pela ONG, pelo líder carismático. Esse mundo que se descortina diante de nós, não é? Ele não tem mais essa mesma pegada. É um mundo que quer ter um papel de protagonista. E os ensaios estão sendo feitos no mundo inteiro. O que aconteceu no passado no Chile, na Espanha, no Egito, o que acontece de vez em quando aconteceu no Brasil em 2013, isso não vai parar. O problema é que até agora ou as forças da repressão conseguem deslocar essa força da sociedade, que demanda a participação qualificada, né? Ou conseguem fazer uma distração. Aqui no Brasil, quando as pessoas foram para a rua exigindo padrão FIFA para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia,
imediatamente a ação política entrou em cena para dizer, né? E até com a conivência de alguns movimentos sociais, não, o que o povo está querendo é reforma política. E depois vamos ver a qualidade da reforma política que saiu, que em nada dialogou com essa demanda de mais participação. A reconexão, né, com a cidadania, com os sujeitos políticos, tem a ver com uma agenda concreta que possibilite às pessoas a ter saúde, educação, entretenimento, transporte, vida digna, não é? Respeito às diferenças e, ao mesmo tempo, combate às desigualdades e a todas as formas de preconceito. Tem a ver com uma juventude que está se conectando cada vez mais no mundo, questionando, inclusive, os padrões de produção e consumo, tal como eram conhecidos. Eu participei do debate em 2014, por exemplo, e eu acho que aí é um erro do campo democrático, porque todo o debate que era feito em função do surgimento da nova classe média se dava a partir da ideia de consumo. As pessoas eram de classe média porque estavam consumindo. Obviamente que consumir o essencial, o necessário é fundamental, mas ninguém deixa de ser classe média se perder o seu carro, porque ela tem um padrão cultural, de educação, uma série de fatores que identificam uma nova qualidade, não é? Em relação a esse padrão. E, de repente, quando veio a crise após 2008, e que perdura até hoje, então as pessoas deixaram de ser uma nova classe porque perderam seus bens. Não é apenas a questão econômica, ainda que ela tenha um papel importante e altamente relevante. Então, a reconexão, né, com a cidadania da política é recuperar a potência transformadora da política. E dentro dos partidos, infelizmente, a maioria não tem mobilidade social. Eu, inclusive, defendo, e a rede nasce com essa ideia, um partido pequeno, mas desde 93, Tasso, Sandra, Maristela, e a Maristela me acompanhou muito isso nos debates do IUPEG, na USP, com vários cientistas políticos, não é? A que o Brasil entrasse pelo caminho de ter as candidaturas independentes, para criar uma concorrência idônea aos partidos. E hoje, com o fundo partidário, os partidos viraram autarquias, têm orçamentos milionários, eles nem precisam mais da militância para socorrer, como no passado, tá? Sabe como era difícil, né? A gente cabia no Fusca, numa Kombi, hoje não precisa de nada disso, basta ter os CEOs dos partidos, eles decidem quem são os candidatos, eles ungem quem são as pessoas, e, nesse sentido, os partidos precisam também se reconectar, não é, com essa inovação política que o mundo está precisando. Isso aí são novas estruturas, novos processos, novas superfícies que possibilitem, na agenda concreta da melhoria da qualidade de vida das pessoas, não é, e do padrão de educação, de cultura, não é, e dos meios efetivos de participação. Eu concluo dizendo, o plano que a Sandra falou, tão bem no começo, né, que a gente fez e que Tasso participou, tanta gente no Ministério, nasceu com essa ideia. Eram 13 ministérios. Eu nunca me esqueço, no dia que meu amigo Ciro Gomes, brincando, disse, a Marina é muito esperta, né? Ela está botando isso tudo no nosso colo, porque esse negócio é um abacaxi do cão, daquele jeito que ele fala, né? E aí vai sobrar problema para todo mundo. Aí eu brinquei com ele também. Eu digo, olha, nós não podemos olhar para essa perspectiva e vamos olhar para a possibilidade de que, se der certo, né, será a autoria, a realização e o reconhecimento para todo esse grupo aqui. Porque a nova forma de governar é aquela que distribui poder, distribui autoria, realização e reconhecimento. Essa é a demanda do setor progressista, né, de estar conectado com as ideias do século XXI, e, obviamente, que a política está ficando impotente. A impotência da política, diz o Bauman, nós podemos dizer o que quisermos, fazermos o que quisermos, menos mudar o sistema. E aí, não é? Às vezes, independente, na maioria dos casos, do espectro ideológico, acaba sendo engolido pelo sistema em prejuízo daquilo que seria um projeto de país, um ideal de nação. Acho que o grande problema hoje, Maristela, é ter um ideal identificatório, é ter um horizonte,
qual é a promessa, não é? Porque a Hannah Arendt diz que política se faz pela credibilidade da promessa. Tarso? A microfone. Minha situação analógica está cada vez mais grave. Então, olha, pode se sentir tranquilo que eu sou igual. A minha filha entrou aqui para me socorrer, senão eu nem conseguia entrar na live. A Sandrinha aí, que é meu anjo da internet aqui. Não só da internet, mas muito da internet também. A Maristela levantou a questão da democracia e da república, né, de uma maneira muito pertinente. E está pulando aqui entre nós a questão civilizatória também, que é a questão da própria sobrevivência da humanidade. Não há nenhuma questão local, regional ou nacional que não seja também uma questão global, né? As grandes questões econômicas, as grandes questões ambientais, as grandes questões relacionadas com o modo de vida são questões nacionais e globais, que não existem mais. As fronteiras hoje são ultrapassadas, né, não por átomos, mas por bits, né, que se integram na vida comum global. Então, nós temos que pensar sempre globalmente. A Marina é uma player internacional, ela joga politicamente em várias esferas, né, do debate político internacional, e é uma personalidade que tem uma enorme responsabilidade com esse futuro que nós estamos tratando aqui. Então, eu coloco uma questão concreta, né? Nós temos que constituir uma base política local de suporte interno e de suporte externo para o próximo período. A nossa política externa vai ser uma política decisiva para o que acontecer aqui dentro depois da supressão, né, das ameaças fascistas e das realidades fascistas e necróficas que nós estamos sendo submetidos. Tem duas questões que são chaves nessa ordem global, que já se percebe a existência de determinados aliados. Primeiro, no campo econômico-financeiro, aquela ideia originária da taxa Tobin, né, que incidiria sobre o movimento do capital financeiro, recursos que seriam dirigidos para a proteção social e para a defesa ambiental, né, para a sustentabilidade, em última análise. Isso aí foi revogado porque o capital financeiro não se curva a boas ideias, ele só se curva a pressões e decisões políticas fortes, né, que, eventualmente, ele receba em determinadas circunstâncias. E a outra questão, uma questão chave também, que é a questão da durabilidade dos produtos industriais. Essa questão de durabilidade tem a ver com a poupança de matéria-prima e com a poupança de energia, que está no centro de uma questão, né, de todas as questões ambientais que dizem respeito às nossas ideias de um projeto de desenvolvimento que vá nesse sentido humanitário, civilizatório, democrático, em termos concretos. Essas duas questões, taxa Tobin e durabilidade dos produtos industriais, ela já tem repercussão hoje no mundo para que países como o nosso formem um sistema de alianças em torno de uma visão nova do futuro da sustentabilidade da República e da democracia, Maria. Muito boa a questão que tu colocas, Tasso. Uma tem a ver com o financiamento, não é, desse novo modelo de desenvolvimento que a humanidade só tem uma alternativa: fazer, fazer e fazer. Não tem outra. Não é por acaso que o presidente dos Estados Unidos agora coloca, não o Trump, porque o Trump é igual ao Bolsonaro e vice-versa, né? É nonsense, é alguém que é um criminoso de lesa humanidade mesmo, então eles pensam no aqui, no agora, no populismo selvagem, no liberalismo selvagem. Nem o liberalismo moderno eles conseguem acompanhar, é tudo primitivo. Então, não por acaso, o presidente dos Estados Unidos coloca essa questão da mudança climática como uma questão de segurança nacional. Não por acaso as grandes potências do mundo, não é, levam para o debate
para o Conselho de Segurança da ONU colocar essa questão como uma ameaça global. Não por acaso a comunidade científica diz que os recursos naturais já estão esgotados em mais de 30% da capacidade de regeneração do planeta. Não por acaso nós temos que chegar a 2050 com o problema das mudanças climáticas resolvidos, não é? E com a temperatura da Terra equilibrada em pelo menos 1,5 graus Celsius, coisa que estamos muito longe de alcançar pelo nível de investimentos que temos hoje. Nós temos uma regulação nos estados nacionais que é razoável, o Brasil tem uma das melhores legislações, né? E um nível de implementação muito baixo. Nós temos acordos globais que são muito bons e significativos desde a Rio 92, porém, os meios de implementação, o recurso para o financiamento nas agendas de mitigação e adaptação em relação ao problema das mudanças climáticas, em relação à questão do combate à desertificação e à perda de biodiversidade, estão completamente aquém daquilo que precisa ser feito nessas 3 agendas, principalmente de mudança climática e perda de biodiversidade. Então, aí entra, né, os meios que foram sendo pensados, como taxa Tobin e outros mecanismos de financiamento, né, dessa transição para um modelo sustentável de desenvolvimento no mundo, aonde começa, obviamente, pela mudança na matriz energética global. O maior vetor de emissão de CO2 é, sem sombra de dúvidas, né? Todo mundo sabe, o uso do combustível fóssil, do carvão, do petróleo e do gás. Já existe tecnologia para a substituição dessa matriz energética de forma progressiva, mas óbvio que isso leva um tempo. Até lá ainda vamos depender, não é, do uso do carvão, do petróleo e do gás em algumas regiões do mundo. Mas é preciso começar a financiar, e muito rapidamente, a transição para uma economia de baixo carbono. E aí, não é, vem agora outros mecanismos que estão sendo colocados, não é? A taxação dos produtos carbono intensivo, isso vai ser uma realidade para barrar no mercado. Quando a União Europeia, juntamente com os Estados Unidos, se reúnem para estabelecer um padrão do que são, digamos, os negócios, os produtos a serem considerados sustentáveis, que não estão impactando com a destruição da floresta, com a destruição de povos originários, com a destruição dos oceanos, enfim, dos recursos naturais que podem impactar o planeta, isso é uma sinalização muito forte nessa direção. O problema é que ainda existe uma grande quantidade, não é, de ações e decisões políticas que estão muito longe de se transformar em realidade, ainda que sejam grandes enunciados, e eu espero que agora, com a decisão da União Europeia, que já vinha avançando muito nessa direção, o Reino Unido, agora os Estados Unidos, a China vai ter que entrar nessa agenda, não é? Porque ela não vai ficar trancada pelo lado de fora, e aí vai sobrar para quem? Para os países emergentes. O Brasil era para estar liderando pelo exemplo, e toda vez que o Brasil diz que ele só vai proteger a Amazônia, se pagarem para ele proteger, nós nos descredenciamos no debate internacional, nós nos descredenciamos, inclusive, para os investimentos que poderiam estar sendo feitos aqui, como o lugar que pode ser um refúgio. Para a agricultura sustentável, a geração de energia de base sustentável, porque aqui nós podemos ter uma matriz energética 100% limpa e uma agricultura também 100% limpa. E existe tecnologia para isso, o programa é o Programa Agricultura de Baixo Carbono. Em relação à durabilidade dos produtos, é preciso que a gente saia do padrão de consumo que temos hoje. E aí é um debate bastante complicado do ponto de vista, inclusive, de valores e de uma visão cultural que precisa mudar. As pessoas se sentem felizes a partir de consumir. É isso que o sistema nos educou, não é? Que educa a sociedade. Você tem sucesso se você é um consumidor, você tem sucesso se você tem, não é se você é alguma coisa. Então, a mudança em relação,
né, a essa visão de consumir e consumir perdulariamente, ela tem que mudar, porque não tem capacidade de suporte para o nosso padrão de produção, o nosso padrão de consumo. Aí você vai ter que deslocar, não é, todos os investimentos, que eu digo investimento não só econômicos, mas usando aqui uma linguagem psicanalítica, né? Os investimentos libidinais, daquilo que nos motiva, daquilo que nos incentiva, de que nos faz felizes, nos sentir criativos, produtivos e livres, para outros lugares. Há limites para ter, e o planeta já está no vermelho em mais de 30%. Porém, não há limites para ser. E a humanidade terá que caminhar do ideal do ter, que é na base do consumo, para o ideal do ser, que é na base de outros valores. Não é? E esses outros valores, eles precisam atravessar a política. Não adianta essa ser a necessidade que a ciência aponta, que a cultura necessita, que a ética exige, que o bom senso clama, se na política a visão for a mesma visão desenvolvimentista. E aí é um debate que está colocado mesmo no espectro da direita e da esquerda. Eu fui ministra do Meio Ambiente, eu sei como é difícil convencer, não é, de que não se pode produzir energia de qualquer jeito, não se pode fazer agricultura de qualquer jeito, não se pode, não é, ter uma produção que destrói a própria galinha dos ovos de ouro. Então, esse debate é o X da questão. E, hoje, eu diria, não é, ele precisa atravessar, inclusive, o debate político. Infelizmente, não é, historicamente, as pessoas que defendem a agenda desse século, não é, eram aquelas que eram consideradas que fazem perder voto, e continua assim até as últimas eleições. A partir de hoje, nós temos uma juventude bastante atenta, veja tudo que a Greta vem produzindo na juventude, eu diria, uma juventude e uma adolescência que vive uma depressão de perspectiva, como diz o Daniel Combandi, dos movimentos de 68 na França. A nossa juventude lutou pela liberdade na expectativa de que, com a liberdade, nós iríamos construir o futuro que quiséssemos. Hoje, a Greta e a geração dela usam a liberdade que conquistamos para lutar para ter pelo menos um futuro. E isso tem que estar na cabeça dos governantes. Nenhum político tem o direito de se colocar na cena política sem responder se nós vamos ou não decretar o fim da vida no planeta Terra. É isso que está em jogo se nós atingirmos o ponto de não retorno. E esse debate tem passado muito longe das prioridades, porque a política, infelizmente, foi perdendo a visão prospectiva em relação àquilo que são os horizontes que precisamos descortinar naquilo que tu falaste, Tássio. Nós não estamos discutindo apenas, né, um mundo melhor para aqui e agora, nós estamos tratando de um novo padrão civilizatório, de novas formas de ser e estar no mundo. É muito instigante ouvir a visão, né, da Marina sobre o desenvolvimento, mas eu queria propor uma outra abordagem aqui, até para contar a nossa audiência. Eu tenho a pergunta da Lira Almeida. A Lira é militante do PT, companheira de partido, e ela é pastora evangélica. E aí traz uma questão para a gente pensar, para a esquerda pensar sobre a reconexão com o povo, a reconexão com a ideia de amor, inclusive, que é o que deveria inspirar as religiões. Ela nos diz assim: a liderança evangélica, em sua maioria, apoiou o governo Bolsonaro, seja por dívidas com a União ou por entender que o respeito às pessoas de diversos gêneros precisam de direitos iguais. Aí ela nos pergunta, não é controverso, pergunta, inclusive, né, para os irmãos Gé, como ela chama, não é controverso ao mesmo tempo que defendem a vida, defender um governo que apoia o armamento de cidadãos, que não tem treinamento para usá-lo, com que frequência podem ser mortos pelas próprias armas. E ela pergunta isso, e estende a pergunta a ti, Maria, como conversar com todos os setores, ter agenda para diminuir a desigualdade social, reverter o atraso no meio evangélico, que pensa que Deus protege do vírus, mas que precisa tanto de máscara quanto de armas,
e que Deus é esse que livra do vírus e não livra da insegurança, enfim, questões que ela também se debate diariamente e gostaria de ouvir, nós também, né, a tua posição com relação a isso. Agradeço a Lira Almeida que fez esse contato conosco, que está insistindo na colocação dessas questões que a gente também julga muito pertinentes. Obrigada pela pergunta, Lira. Eu acho que nós emendamos com a Maristela, né, para a Maristela também formular uma outra questão já na sequência, tá, Maristela? Então, acho que ela coloca uma questão que tem a ver muito com o que a gente está vivendo, não é só no Brasil, é no mundo, né? Essa instrumentalização da política, porque existem fundamentalismos. Existe o fundamentalismo religioso misturado com política e existe o fundamentalismo puramente político, não é? Quando você perde a capacidade de enxergar a realidade, o princípio da realidade. E aí, dialogando com a Lira, né, ela usou o termo irmãos de fé, e obviamente que eu sou uma pessoa de fé, eu fui católica durante muito tempo, quase fui freira, isso não é, faz parte, né, da minha história, eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória, inclusive toda a minha formação vem da teologia da libertação, com Clodovis Boff, com Chico Mendes, todo esse processo. Depois, eu me converti à fé cristã evangélica e sempre coloquei como um termo de referência, não fazer do púlpito um palanque e nem fazer do palanque um púlpito. Ainda que os valores e aquilo que nos atravessa não tem como se apartar de nós. Ninguém deixa de falar de arte porque virou político, ninguém tem que dizer que não tem fé porque entrou no terreno da política. Aliás, esse foi um grande desserviço que aconteceu em 2014, porque eu sempre pensei exatamente como eu penso, dos 17 anos, quando comecei a militar, a esses 63 anos, sendo uma pessoa de fé e atuando na política. Pela primeira vez, não é, eu me senti desenhada como sendo uma pessoa fundamentalista, e o Tasso, que me conhece, sabe que não sou. Não é que não sou, e muita gente que me conhece sabe que não sou, mas sou uma pessoa de fé. E a fé, não é, ela, dependendo, cada um tem a sua, né, tem a seu favor uma grande conquista da humanidade, da modernidade, que foi a separação do Estado da religião, com a Reforma Protestante. Eu costumo brincar que o Estado laico é uma bênção para quem crê e para quem não crê, que é isso que possibilita que você tenha os mesmos direitos, não é, independente da sua crença, da sua orientação sexual, do que quer que seja, né? E de que a fé, aí vamos falando agora com a Lira no terreno mais específico, para quem conhece os ensinamentos do Evangelho, no caso da fé cristã, sabe que Jesus Cristo nunca ensinou que é por força ou por violência. Ele nunca disse isso. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Eu não vou bater e perguntar, quem é que está do lado da porta? Do outro lado. Você é gay? Você é preto? Você é hétero? Você é bom? Você é rico? Você é pobre? Não, eu vou entrar e abro. Né? O Evangelho não faz acepção de pessoas. E ainda, muito claramente, diz que não é por força nem por violência, não é? E de que o padrão é muito elevado, né? Antigamente a gente sempre repete, né? Ame o próximo como a si mesmo. Não é assim. Jesus mudou o padrão. Não é amar o próximo como a si mesmo, porque eu posso não me amar, certo? Existem pessoas que, por consequências da vida, sequer conseguem se amar porque não foi amado pelo outro no tempo em que deveria ter sido amado. Né? Esse é outro debate. Né? Mas Jesus Cristo ele não diz, ame o próximo como você se ama. Ele diz, ame o próximo como eu amei. E eu amei a todas as pessoas. Jesus Cristo nunca ia defender armamento de ninguém. Né? Jesus Cristo nunca ia defender que uma pessoa deva ser discriminada porque é mulher, ou porque é gay, ou porque seja quem quer que seja. Né? Essa forma é uma forma que não tem nada a ver. Né? Então, eu sempre digo, quem quiser ser preconceituoso, quem quiser discriminar, discrimine por sua própria conta. Quem conhece, né, aquilo que são os ensinamentos de Jesus, não há base para isso. Né? Eu até no começo tinha um estranhamento muito grande,
porque o Bolsonaro sempre usa um versículo bíblico, conhecereis, agora ele parou, a verdade vos libertará, para mentir, não é? E, obviamente, que isso é uma instrumentalização tosca da fé cristã. Maristela, por favor, a gente tem aí 8 minutos finais. Okay. Bem, Marina, eu quero pedir a sua opinião sobre algo bem objetivo. No próximo ano, todos nós temos uma questão central, que é como interromper pela via democrática o ciclo de fascismo no Brasil. Mas isso, eu acho que nos transporta para uma tarefa muito além da tradicional guerra eleitoral. Nos transporta para uma tarefa muito além da dicotomia esquerda-direita. Eu acho que todos nós temos que nos permitir transformar e fazer crítica e autocrítica para poder acatar esse desafio, porque não é só interromper o ciclo do fascismo, é dizer com clareza o que é que vai fazer depois, que rumo vai dar. E para isso precisa uma outra dimensão. Eu estou me referindo, falando isso, ao que o Tássio disse, ao que você disse anteriormente, entendeu? Por onde nós vamos começar para inserir o Brasil dentro dos melhores esforços globais para atingir um patamar civilizatório melhor. Então, a tarefa do próximo ano é enorme, é imensa, exige transformações pessoais, políticas, partidárias, etc., no sentido da congregação. Eu queria que você comentasse como é que isto vai se dar, porque é muito difícil. Nós todos temos costumes muito estabelecidos, né? Como é que isso pode se dar? Qual é o caminho desta grande aliança, Marina? Bem, eu acho que existe um 2022 que é, digamos assim, a linha de chegada. Mas não haverá uma linha de chegada que nos coloque nesse outro patamar que você, Tássio e Sandra estão colocando, se não tivermos a adequada linha de partida. E a linha de partida, ela tem que quebrar com o círculo vicioso da polarização política, em que você coloca em primeiro lugar a métrica eleitoral do poder e não aquilo que é a ética de um programa de governo para um país em que nós temos 60 milhões de pessoas que não têm emprego, não têm o que comer, aonde as mulheres são a maioria que estão desempregadas, aonde os jovens estão desistindo de estudar, aonde as pessoas estão morrendo, perdendo seus entes queridos, e aonde nós vamos ter uma população muito mais pobre, muito mais desesperançosa, com toda razão, com menos tolerância para escutar, mais uma vez, promessas mirabolantes de quem quer que seja. Então, a linha de partida, para mim, é o que nós pensamos em relação a um programa de governo. O Brasil precisa sair do debate da fulanização em torno do nome de pessoas, mesmo sendo um país que é polarizado historicamente, polarizado com a metrópole e a colônia, polarizado entre a república e o império, entre a indústria e a agricultura, entre ditadura e democracia, polarizado entre Arena, MDB, PT, PSDB, e não pode agora, não é, sair de, pelo menos quando se estava polarizado em torno de ideias ou de projetos, para a polarização entre pessoas. Agora é o momento de ocupar a cena política, colocando concretamente a agenda da desigualdade, da educação de qualidade, que gera igualdade de oportunidade, de como vamos fazer para que os pobres deixem de pagar mais, não é? Quando os ricos pagam menos, e aí tem a ver, sim, com taxação de lucros e dividendos, tem a ver, sim, com discutir uma renda básica universal, e eu quero aqui fazer uma homenagem ao Suplicy. O Suplicy acumulou, ao longo de décadas, não é? Apesar de muitas vezes ele entrar nos fóruns e muitos de nós dizer, vai haver um Suplicy com a renda mínima. No momento em que o Brasil precisou de uma renda mínima, aonde é que se foi beber na fonte? O mundo e o Brasil precisam de uma renda básica, porque a pandemia e os efeitos dela não vão embora.
né, em torno de perspectiva para a juventude, né? O problema do Brasil é que tem que sinalizar com um horizonte que esteja conectado com aquilo que eu falei, a agenda de um ciclo de desenvolvimento de base sustentável que aponte na direção do grave problema global da mudança climática, que dialogue com o grande avanço tecnológico que está acontecendo no mundo, uma agenda de cooperação na área de meio ambiente, saúde pública, e uma agenda aonde a gente vai buscar, né, esse novo padrão civilizatório que é de cada vez mais ter que agir em colaboração e renovar as formas políticas. Eu acho que as lideranças carismáticas, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu tenho, de certa forma, algum carisma, né? Ainda que tenha saído das últimas eleições, como muitas jogam na minha cara o tempo todo com 1%, mas eu sei que eu tenho um certo carisma. Eu digo com muita tranquilidade, o mundo precisará de lideranças que usem o carisma que tem para ajudar a população a não depender de carisma, nem de esquerda nem de direita, que se coloquem na cena política como sujeitos políticos, que não se infantilize a sociedade, que tudo entre pela porta da frente. Qual é a porta da frente? Não existe um salvador da pátria, não existe um projeto de destino. O que existe é um projeto de país melhor, de mundo melhor, feito por pessoas que são falhas. A verdade não vai estar, né, em nenhum dos polos, a verdade vai estar entre nós. Agora, como diz a Hannah Arendt, não é? Aquilo que é a banalização do mal só pode ser combatido se esse lado aqui renunciar os meios que dialogam com a banalização do mal para alcançar seus objetivos. Então, a base é discutir qual é o projeto, né? E eu sou uma pessoa que me inspiro muito já, não sei se já foi os 8 minutos aí, Tasso e Sandro. Vamos um minutinho, Marina, para encerrar. Eu me inspiro muito na figura do Mandela. O Mandela teria sido presidente da África do Sul até a beira do caixão. Ele se elegeria presidente da África do Sul. Mas o Mandela foi presidente e se afastou da cena, continuando eternamente na cena, porque ele foi capaz de ajudar a forjar as lideranças, não é, para o destino que não ia se encerrar com ele, né? Quando ele entra nas Olimpíadas e é ovacionado, em que o Estado inteiro se levanta numa onda de reverência, não só dos sul-africanos, do mundo inteiro, de quem era contra o Mandela, não é? É uma liderança que usou o carisma para mostrar ao seu povo que um povo criativo, produtivo e livre não vota pelo carisma, vota pelo programa, vota pela qualidade das alianças, vota pela ideia de que um projeto bom de país não é aquele que funciona só comigo, é aquele que continuará mesmo depois que eu passar. Muito bom te ouvir, Marina, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Obrigada ao Tasso, a querida Maristela, que tanto contribuiu conosco. Só para contar, tá bombando a hashtag Marina é o futuro. E na segunda-feira a gente tem um novo encontro, porque a gente tem uma escolha muito fácil. A gente vai ouvir Fernando Haddad. Até lá, esperamos vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, Tasso. Obrigada, Sandra. Bom te encontrar, Tasso. Grande Marina.